Pessoal, vamos lá. Eu tô trazendo esse tema aqui porque eu tô achando tô achando algo engraçado em relação a essas pesquisas da Datafolha. Porque assim, de acordo com a minha experiência, né, assim, e também a de vocês que estão assistindo aqui, pelo que a gente viu, né, e pelo que a gente vê aí nos últimos anos, a Datafolha, ela sempre acaba trazendo um resultado, né, que parece que ela pode, né, parece que favorece sempre ali a esquerda, né, então a gente sempre quando se trata de Datafolha, a gente fica um pouco desconfiado porque, né, os dados ali acabam nunca a gente tendo ali o lado da direita, né, prevalecendo, né, foi isso que a gente viu nas últimas eleições, seja para governador, seja ali para a presidência, né, enquanto outras instituições de pesquisa, né, de Paraná Pesquisa, entre outras, a gente via um resultado ali mais equilibrado. Só que o que está acontecendo? Eu acho que a desaprovação está tão grande, né? Essa desaprovação do Lula, ela está tão grande que eles não estão nem conseguindo, né? Caso exista algo em relação a tentar dar uma escondida, ou caso tenha existido isso, não sabemos, né? De fato, a gente fica supondo, né? E opinando ali, baseado no que a gente fica vendo, e aí vem aquela emoção de falar, da Datafolha, meu, só fica favorecendo a esquerda e tudo mais. Mas assim, se isso realmente for verdade, né? A gente vê aqui, ó, no G1, no caso que, pô, dessa vez a Datafolha, caso eles tentem, né, esconder alguma coisa, não estão conseguindo, porque, meu amigo, você pega aqui, ó, Datafolha aponta rejeição de 48% para Lula e 46% para Flávio, apesar de que pro Flávio também tá grande, mas a do Lula ainda tá maior ainda, né, e daí ele coloca aqui 17 para Zema e 16 para Caiado, que, né, nem conta muito. Então, olha só, o Instituto diz ainda que o nome de Lula é conhecido por 99% dos entrevistados, óbvio, né, então todo mundo sabe. O de Flávio Bolsonaro por 93% dos brasileiros, né, e assim, 56 o Zema e 54 o Caiado. Então assim, pessoal, é óbvio, todo mundo sabe quem que é Flávio Bolsonaro e Lula, né, principalmente agora. Então, o que a gente pode concluir em relação a isso, né? A gente pega e pensa que realmente, né, está existindo ali uma chance, né, real, eu não sei se no primeiro turno, mas uma chance real de termos ali uma mudança de governo, ok, pessoal, para 2027. Aí eu fico pensando no pessoal da esquerda, né, que, pô, esteve sempre muito mal acostumado em ver ali a pesquisa da Datafolha e acreditar nisso, né, onde a esquerda sempre prevaleceu, né, e a gente sempre acabou achando ali que tinha um favorecimento, mas e agora, pessoal? O que vai acontecer? Eu acho que pelo fato, né, da própria Datafolha está iniciando, né, agora a mostrar essas pesquisas mais recentes e tudo mais ali, atualizando toda semana, o pessoal da esquerda vai começar a atacar muito mais a direita, pessoal, exatamente, nós. Então, assim, temos que agora tomar cuidado com o que vai sair, porque assim, o desespero começa a bater na porta, né? Eles começam a ver, meu Deus do céu, né? Lula com 48%, o Flávio Bolsonaro sempre está na frente, ou sempre está mais favorável, né? Em relação à aprovação ou desaprovação, né? Então, o que, na minha opinião, que eu acho que os ataques, né, agora ali para tentar diminuir a imagem do Flávio Bolsonaro, para tentar prejudicar a imagem dele, né? Para tentar fazer ele perder voto, né? Vai começar um trabalho muito mais forte agora, pessoal. E aí aqui, ó, o Datafolha diz ainda que o nome de Lula é conhecido por 99% dos entrevistados, o de Flávio Bolsonaro, 93%, né? Por 93% dos brasileiros. O Instituto ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 7 e 9 de abril. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos, né? E o nível de confiança é de 95%. Bom, até que tá alto esse nível de confiança, pessoal. Olha só, vamos dar uma olhada aqui, ó. Lula e Flávio Bolsonaro lideram índices de rejeição. Ó, Lula, 48%. Esse gráfico tá bacana, ó. Flávio Bolsonaro, 46%. Né? Então, assim, se você pega dentro desses jovens de 16 anos, o Lula está conseguindo ficar com uma desaprovação de 48%. Se a gente pega aqui, né, a conta, meu amigo, é fato de que, né, as chances para o Flávio Bolsonaro ali ganhar, vamos colocar ganhar no segundo, vamos ser um pouco conservador, ganhar no segundo turno são muito mais favoráveis, pessoal. Então, deixa o seu like, se inscreve, pessoal, pra gente poder espalhar aqui essa notícia maravilhosa, né, para mais pessoas verem, compartilha também, né, para mais pessoas verem que a gente, né, vai conseguir dar uma respirada em relação a isso, né? Muito bom a gente ter uma nova opção, e no caso essa opção ali ser o Flávio Bolsonaro, pra gente mudar os ares do governo, né, pessoal? Isso é muito importante. Mas vamos entender aqui porque o marqueteiro do Ratinho também, do Ratinho Júnior, disse algumas coisas em relação ao Flávio Bolsonaro, que, pô, eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Vamos entender aqui direitinho, pessoal, presta atenção. Olha só, pessoal, Flávio Bolsonaro é uma folha em branco, diz
marqueteiro de Ratinho Júnior e pode ganhar no primeiro turno, pessoal. Presta atenção que, pô, normalmente, né, o cara é marqueteiro do Ratinho Júnior, né? A gente, olha só, 14 anos trabalhando ao lado de Ratinho Júnior no PSD. Então, assim, o cara tem uma experiência política ali, né? Se ele disse isso para um jornal, para um portal, né, ele não quer ali diminuir a imagem dele, né? Então, assim, a partir do momento que ele coloca a opinião dele ali para ser exposta, quer dizer que, pô, o cara sabe o que tá falando. Vamos então ali, né, acreditar em partes, né? Vamos dar uma chance ali para essa fala dele, porque sim, né? Queremos acreditar nisso, porque também queremos que o Flávio Bolsonaro, sim, de fato, ganhe no primeiro turno, pessoal. Até porque, assim, não é uma questão, né, de jogar de um time ou jogar no outro. É uma questão de realmente a gente mudar o nosso governo, a gente trazer novos ares, porque esse governo, o governo atual que tá aqui, ele já usou e abusou, sabe, da paciência da população. Então, pô, né? Por que não, né? Por que não uma nova opção? E aí o estrategista político Jorge Geres, né? Jorge Geres, de 50 anos, diz ainda estar de luto pela decisão do governador do Paraná de não concorrer à presidência da República. Olha só, né? O Ratinho, né, ele desistiu da presidência. A desistência, no entanto, não o surpreendeu. Segundo Geres, desde o ano passado, a família do governador já demonstrava forte resistência ao projeto nacional, pessoal. Vamos lá, vamos entender aqui, ó. Olha só o que ele diz aqui. Olha que interessante, abre aspas. Com 81% dos brasileiros querendo mudança, e de fato, tá? Eu acho que até tá pequeno esse número, tinha que ser 100%, né? Porque eu acho que essa outra metade, essa outra parcela de 19% deve ser, né? Talvez, não sei, deve ser neutra, né? Vamos dizer assim, mas você entende o que eu tô falando. 81% dos brasileiros querendo mudança, segundo o Instituto Alfa, é quase impossível o Flávio Bolsonaro não ganhar no primeiro turno, afirma Geres, pessoal. Olha só, então assim, com o fim da campanha do Ratinho Júnior, Geres foi sondado para atuar junto à equipe de Flávio Bolsonaro e esteve com o senador na semana passada. Na entrevista, Geres foi taxativo ao dizer que Lula perdeu a reeleição no Carnaval, no momento em que a Escola de Samba da Acadêmicos de Niterói levou para a avenida aquela questão dos neoconservadores em conserva, né? Toda aquela questão, e pô, pessoal, o Brasil inteiro é conservador, o Brasil inteiro é feito de famílias, entendeu? Pô, o Brasil inteiro constrói, né, que sempre todos querem construir, as mulheres brasileiras querem sim construir a família, todas têm o sonho de construir a família, os homens também, né, tem aquela questão de ser pai, ser mãe e tudo mais, então assim, o Brasil é constituído, a base brasileira é família, pessoal, não tem como o cara pegar e vir querer dizer que quer destruir a família, querer criticar a família, pô, vamos lá, né, família é a base de tudo, né, e aí aqui, ó, os trechos das entrevistas interessantes, né, há espaço para a terceira via, né, então diante dessa pergunta, né, com o Ratinho Júnior, né, fora da disputa, há espaço para a terceira via, que seria o Caiado ou o Zema, né, diante da falta de opções vai haver, né, polarização e tensionamento, e se Lula e Flávio tensionam, não existe espaço para um terceiro nome. E aí ele diz aqui também, né, o porquê que Caiado não seria uma boa opção para uma terceira via, né, porque, ó, nossas medições qualitativas deixavam bem claro, né, o perfil que o brasileiro buscava no próximo presidente, então um homem de 45 a 55 anos, que já tem algum currículo, né, algo a mostrar. Nisso se encaixa perfeitamente Ratinho Júnior. E agora Flávio. Não estou enxergando o outro. Não acredito que o brasileiro trocaria Lula por um Caiado, mas poderia trocá-lo por um jovem, né? Então, assim, se o cenário é de polarização, a tendência é de continuidade, né, com Lula ou de mudança com Flávio Bolsonaro, né? Aqui foi uma pergunta, tá? Então, ó, presta atenção. Então ele vai mencionar bastante a questão do carnaval, né? E dizer que há sim um desejo de mudança. Então ele tá criticando aquela questão da família em conserva do carnaval, né? Que, pô, ele não sabe de quem que foi aquela ideia, mas que foi péssima, né? Se o cara queria lacrar ou fazer alguma coisa, foi péssima a ideia, né? Porque acabou ali afetando a imagem do Lula, assim, 100%. Até as pessoas que gostavam do Lula e que são conservadoras, né? Muitas pessoas também, né, acabaram ficando decepcionadas ali com aquela atuação, porque, pô, de fato, não fez sentido algum, pessoal, né? Até aqui ó, a questão, ó, mais de 80% das pessoas em um país onde mais de 80% das pessoas são católicas, evangélicas ou cristãs. Quem não são nem católicos nem evangélicos, mas acreditam em Cristo, né? Você ir contra os conservadores ou zombar da família é algo totalmente fora de nexo, pessoal. Então, assim, né, isso já aconteceu há bastante tempo, mas isso aqui é uma crítica que ele está fazendo, né? E agora a porcentagem de pessoas que enxergam necessidade de mudança está em 81%. Ele diz, né, eu nunca vi, nos 5 países em que atuei, um cenário com mais 60% de desejo de mudança em que a pessoa se eleja. Pessoal, olha o que ele está dizendo. Vocês têm noção
do tamanho, né, do peso disso, né, que um especialista, um marqueteiro político, com experiência política, está dizendo? Nos 5 países em que atuei, nunca vi um cenário com mais de 60% de desejo de mudança. Aqui no Brasil estamos com 81%. Vocês têm ainda a dúvida, né, de que esse governo, sim, precisa e será mudado? O governo atual será mudado? Você tem ainda dúvida? Então, assim, a gente tá vendo, não sou eu que tô falando, pessoal. A gente tá vendo aqui o portal Caiçara, ok? 96,7 aqui FM, uma entrevista que eles fizeram, ok? Com Jorge Geres, hoje ali, marqueteiro do Ratinho, está sondando ali o Flávio Bolsonaro, tiveram reunião ou vão ter reunião, ó. Olha aqui, ó. Se você pegar aqui a data, ó, foi de hoje, 14 de abril, e ele disse que, né, olha aqui, ele disse que foi sondado para atuar junto à equipe de Flávio Bolsonaro e esteve com o senador na semana passada, pessoal. Então, assim, né, a gente está vendo uma pessoa experiente falando do cenário e comentando o cenário, pessoal. Então, assim, isso significa muito. E o que eu quero te mostrar com isso aqui é de que a opção que nós temos, né, a opção mais forte que nós temos para mudar o governo hoje é o Flávio Bolsonaro. E sim, está de ótimo tamanho, pessoal, está de ótimo tamanho. E aí, quando a gente volta, né, aqui para uma matéria da Veja, né, dizendo, olha só, essa aqui é de 12 de abril. Pesquisas eleitorais. Após novo Datafolha, né, dizendo sobre aquela pesquisa do Datafolha que eu mostrei no começo, fica a disputa entre Lula e Flávio, pessoal. Então, assim, pessoal, se a gente pega todas as críticas, né, que o Lula faz ali, que é tudo contra o Bolsonaro pai, né, que agora o cara tiver essa questão do carnaval de criticar a família, né, tem todos os escândalos que estão acontecendo. Assim, é fato de que eles não têm mais como salvar essa imagem. Eu até tô curioso para saber como que vai ser essa campanha do Lula, se ele simplesmente vai fingir que nada está acontecendo, como ele sempre faz, e falar, né, do que ele pode fazer, falar que, né, ele vai falar que precisa agora fazer uma... Ele disse numa outra entrevista que precisava fazer uma reforma, um plano, um projeto, né, de governo agora para 2027, para iniciar, né, com o pé direito e tudo mais. Gente, não tem mais chance, são 20 e tantos anos, né, de governo, teve todas as chances possíveis, agora acabou, né? Acabou a chance, pessoal. Agora vamos deixar ali, né, uma nova onda, né, chegar aí no governo brasileiro pra gente ver, pelo menos, ter a esperança, né, de ter um Brasil melhor economicamente, socialmente, né, nesses pontos aí que a gente mais precisa, né, aí que o Brasil melhora, pessoal. E aí como que a gente analisa, né, aquele voto útil e o pavor da esquerda, pessoal? Presta atenção, olha que engraçado, né? O fenômeno do voto útil. Muita gente que hoje diz que vota, por exemplo, no Zema ou no Caiado, quando chegar perto da eleição e vir que o Flávio, né, ele pode resolver no primeiro turno para tirar o Lula, eu tenho certeza que ele vai migrar para o Flávio Bolsonaro, pessoal. E assim, seria muito bom, né, que isso acontecesse realmente. Então, assim, isso tá apavorando, né, tanto o Alcolumbre, né, e o Moraes, né, porque justamente eles vão perder toda a força dele, pessoal. Essa força deles, porque por mais que eles, né, fizeram com que o governo do Lula chegasse onde chegou, hoje o Lula que banca ele, pessoal. O Lula que banca ele. Se a gente trouxer também, né, um Senado forte, né, um Senado a favor, né, do Poder Executivo, né, do novo Poder Executivo, um Senado, né, em prol das mudanças ali no STF, que a gente já viu que precisa, pessoal, acabou, entendeu? E é isso que a gente precisa, é para esse caminho que a gente precisa continuar. A gente vê o Nicolas agora fazendo uma baita campanha para os jovens tirarem o título de eleitor, os jovens que já completaram 16 anos, né, para eles fazerem ali um esforço e tirarem, pessoal. Então, assim, o Flávio ganhando no primeiro turno, pessoal, né, aquele acordão, né, que tem ali entre toda essa cúpula aí que hoje está no poder, perde validade, meu amigo. Então, assim, eles precisam, né, a gente vê que hoje o Lula precisa do segundo turno para tentar fazer alguma manobra, ok? Mas nós estamos decididos, ok? E eu sei que mais pessoas ficarão decididas quando chegar perto da votação, ok? Em dar ali aquele checkmate logo de cara no primeiro turno, pessoal. Assim, eu acho que seria muita oportunidade, ok? Para o governo atual ter uma chance de segundo turno. Porque eles erraram feio, pessoal. Né, eles erraram feio, erraram em diversas questões, né, só de ter criticado a família, né, duas coisas, em criticar a família e em dar espaço para diversos escândalos. Então, assim, acabou, né, e hoje a gente vê que o sistema está rachado,
ok? E o próprio marqueteiro do Ratinho hoje, que está até sondando o Flávio Bolsonaro, já deu o braço a torcer e o favoritismo é total da direita, pessoal. Eu me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal O PV Disse, ok? Vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para mais pessoas entenderem essa informação, ok? De que sim, se a gente perceber que dá para ganhar no primeiro turno, pessoal, vamos voltar para uma mudança no primeiro turno. Independente de quem você goste ou não, a gente precisa de uma mudança, a gente precisa de novos ares, a gente precisa de novas mãos ali, gente nova mexendo, porque já deu, pessoal. Já deu, ok? Então vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? E mais uma vez, deixe seu like para a gente mostrar esse vídeo para mais pessoas entenderem essa questão, esse contexto que é muito importante. Nós já estamos chegando lá, pessoal. Então, o meu muito obrigado para você que assistiu até aqui, ok? E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.